Olá, meu nome é Kizzy Batista, você está aqui no meu canal É Tempo de Saber. Então, meus irmãos, primeiro eu quero agradecer a todos que assistiram o último vídeo, todos que comentaram, compartilharam, se inscreveram. Foi um vídeo que trouxe um feedback bem interessante, né? Nós tivemos comentários interessantes ali no vídeo, e a respeito de um dos comentários que eu estou aqui gravando este vídeo hoje, quero já mostrar para os irmãos aqui. O comentário aqui que trouxe gravar esse vídeo é do Patrick, onde o Patrick fala: analise as falas do grande professor Matheus Rangel no debate com o Dr. Vailate nesse mesmo assunto. O assunto tratado no vídeo que o Patrick está falando aqui, ou no debate que o Patrick está falando, é sobre o tema se a palavra apostasia de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, está tratando da retirada da igreja. Nesse debate, o Matheus Rangel, professor Matheus Rangel, ele vai defender que a palavra apostasia ela pode sim ser definida por retirada e até mesmo traduzida por retirada. E ele defende, né, no caso, a linha pré-tribulacionista. Então, Patrick, eu não sei qual a linha escatológica que você defende, eu acredito que seja a mesma do professor Matheus Rangel. E eu quero dizer aqui que eu não tenho nem o que opinar naquele debate, né? Eu não tenho nem o que dizer, né? Nós vemos ali que tanto o Dr. Vailate quanto o Matheus Rangel são dois acadêmicos de alto nível, uns homens bem inteirados, né? Então não vale nem acrescentar nem diminuir ali. Eu acho que cada um deve assistir e tirar suas próprias conclusões. Mas, já que você trouxe esse comentário, eu quero não analisar o debate e não falar pautado ali em todos os pontos em cima do debate. Mas eu gostaria sim de trazer minha consideração a respeito desse tema. Se a palavra apostasia ali, ela deve ou se ela é sim a retirada da igreja, se ela deve ser traduzida por retirada. Então eu anotei alguns pontos aqui, se eu não me engano, 5 pontos, onde eu gostaria de dissertar, né, trazer aqui um pequeno destrinchamento da análise da palavra apostasia para o contexto de 2 Tessalonicenses 2, né? Ou 1 e 2 Tessalonicenses, onde nós vamos ter esse contexto. O texto proposto para esse tema está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e os versos que se seguem, vou abrir o texto aqui, que diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a questão aqui é a palavra apostasia. Para quem não sabe, apostasia ela é uma palavra grega que ela simplesmente ela está transliterada na maioria das Bíblias, ela não é traduzida. Então a questão do debate era se ela poderia ser traduzida por retirada. Essa palavra ela pode ser traduzida, né, por separação, rebelião, deserção. Ela é a palavra que equivale ao feminino de apostasion, né, que no texto ali de Mateus nós vamos ter traduzida por divórcio. E ela também é uma derivação da palavra absteme, né, que na sua forma mais retrógrada ela significa afastar-se, manter-se fora, manter-se longe, né, abandonar, ser infiel. Então ela tem toda uma ligação aqui, todo um contexto também essa palavra. É uma palavra bem difícil, eu acho que é por isso que muitas das Bíblias não traduzem, simplesmente transliteram, para deixar talvez em aberto o que a apostasia ela pode ser ou não traduzida. Mas enfim, seguindo aqui, nós vamos analisar se ela tem sim a possibilidade de ser traduzida por retirada. Porque se você traduzir ela por retirada, você vai dar ênfase que em 2 Tessalonicenses 2:3 está falando do momento do arrebatamento, que a apostasia ela significa literalmente arrebatamento.
Pois bem, eu não concordo que apostasia deva ser traduzida por retirada, combinando assim em arrebatamento. E são os pontos que eu coloquei aqui que nós vamos olhar, onde eu vou explicar porque eu não acredito desta forma. Porém, para poder trabalhar aqui essa questão, eu acredito que seja importante nós olharmos o contexto de tanto primeiro quanto segundo Tessalonicenses, para que possamos chegar aqui a um esclarecimento do que o apóstolo Paulo queria dizer quando se utilizou da palavra apostasia. Então, eu acho que o primeiro a ser observado deveria ser o intuito da carta. Sabemos que o intuito dessa segunda carta era esclarecer dúvida da igreja de Tessalônica sobre os eventos da primeira carta, a qual Paulo narra para eles, que era basicamente a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos. Sabemos que a igreja ela estava com dúvida dessas questões. Isso fica claro quando Paulo fala para eles que eles não deveriam. É, Se conturbar, né, se perturbar aqui, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então isso mostra aqui que alguém, algum grupo, estava utilizando talvez o nome dos apóstolos para poder difundir dúvidas quanto à vinda do Senhor. Estava tendo aqui provavelmente uma pregação que ela não coincidia com os ensinamentos de Paulo. E a igreja de Tessalônica começou a ter dúvidas, acreditando que o dia do Senhor já tinha chegado, que o Senhor já tinha voltado, que os irmãos deles que morreram estavam mortos para sempre, que não participaram da ressurreição. Talvez eles acreditassem aqui que eles haviam sido deixados, né, de fora, que o Senhor tinha voltado, porém não tinha levado eles. Então, o motivo, o intuito dessa segunda carta é trazer esclarecimento. Então, a palavra esclarecimento é o ponto-chave aqui para nós entendermos o que Paulo queria dizer. Porque Paulo ele queria sanar dúvidas da igreja de Tessalônica nesse momento que ele envia essa segunda carta. Então eu acredito que nós devemos buscar o sentido da palavra apostasia dentro da própria carta. Buscar o sentido dessa palavra dentro da primeira e da segunda carta, porque nós vamos entender como que Paulo ele queria mostrar para a igreja em assuntos que ele já havia trabalhado com a própria igreja. Embora nós tenhamos o sentido de apostasia em outros textos bíblicos, no debate, o professor Matheus Rangel, ele veio ali deixar claro, né, expressar que o sentido de apostasia não deveria ser buscado em outros textos. Ele deveria ser buscado aqui dentro do próprio contexto para que possamos chegar ao entendimento dessa palavra. E eu concordo, podemos sim utilizar simplesmente o próprio contexto de 2 Tessalonicenses, também 1 Tessalonicenses, para encontrar o sentido aqui da palavra apostasia. Então é assim que nós devemos trabalhar. E eu acho que para podermos chegar nessa conclusão a partir do próprio texto, devamos nos garantir aqui de uma análise crítica, tanto crítica histórica quanto crítica sociocientífica, porque essa é uma metodologia exegética a qual nós vamos trabalhar para poder filtrar dentro da sociedade da época o que a palavra queria dizer, o que eles entenderam e o que Paulo queria expressar. Trabalhando dentro da crítica histórica, precisamos nos atentar para detalhes da cidade, detalhes da história da cidade. Como que era Tessalônica, como que aquelas pessoas viviam, qual era o contexto de vida daquelas pessoas. Porque sempre que alguém escreve uma carta, ele escreve para um público. E esse público tem uma linguagem em especial, uma linguagem específica. Esse público ele tem uma atmosfera ali onde ele está confinado, onde ele vive. Então, essa atmosfera é que nós chamamos de sociedade. Então, tanto dentro da história quanto dentro da sociedade, nós vamos entender a linguagem de Paulo para com a igreja de Tessalônica. A cidade de Tessalônica ela foi fundada em 315 a.C. por Cassandro. Cassandro foi um dos generais de Alexandre o Grande. Quando ele funda essa cidade, ele dá o nome de sua esposa para a cidade, que é Tessalônica. Então, por isso, cidade de Tessalônica.
Após isso, por volta de 146 a 120 a.C., o Império Romano, eles criam uma via que ligava Roma até os confins da Ásia Menor, para fazer ali uma rota militar e uma rota comercial. Essa rota ficou conhecida como Via Ignácia. Então nós tínhamos transitando por essa rota legiões, comboios militares, todos os soldados do Império Romano. Geralmente era usada para comércio, porque também era uma rota segura, e ela cortava praticamente de um lado ao outro do mundo conhecido ali. E essa rota ela passava por dentro de Tessalônica. Então nós podemos ver aqui que Tessalônica era uma cidade importante. Nessa época já de Paulo ali, ela tinha cerca, se eu não me engano, de 200 a 300 mil habitantes, o que era muito para a época. Então ela era uma cidade militarizada, porque era uma rota importante, cidade portuária. Então, o contexto militar estava muito presente dentro de Tessalônica. Estava ali fazendo parte do dia a dia dos cidadãos e também da igreja de Tessalônica. Eu acredito que para o contexto histórico e sociocientífico de Tessalônica é muito importante nós nos atentarmos a esse detalhe, pois fazia parte do dia a dia deles, uma cidade militarizada e contato também com esse tipo de vida, né? Uma vida mais próxima ali do Império Romano. Partindo disso, eu queria chegar aqui ao terceiro ponto que eu gostaria de comentar, que é o uso das palavras de Paulo. Porque Paulo ele se utiliza de apostasia aqui em 2 Tessalonicenses. E como o irmão disse no debate, ela pode ser traduzida ali por retirada, entendido como o momento da retirada da igreja. Porém, Paulo, na sua primeira carta, ele falou da retirada da igreja. Porém, ele não se utilizou da palavra apostasia, ele se utilizou da palavra raparzo, que significa, né, traduzido para nós como arrebatamento. E sabendo que o motivo da segunda carta era sanar dúvidas, por que então Paulo ele decide mudar o seu discurso utilizando a palavra rapaz, o arrebatamento, para a palavra apostasia? Se são realmente o mesmo aqui conjunto. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Então vamos aqui, 1 Tessalonicenses 4, 17. E nós vamos ter aqui Paulo falando para a igreja no primeiro momento sobre o arrebatamento, né? Então, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vejamos aqui. Paulo ele utiliza aqui, né, a palavra raparzo quando ele fala arrebatado, que significa para nós, né, a tradução arrebatamento. Vamos então em 2 Tessalonicenses novamente. 2, 3, onde ele vai falar aqui então do momento da separação aqui, segundo o irmão. E ele utiliza, né, que nada disso vai acontecer sem que antes venha a apostasia. O interessante aqui é observar que na primeira carta, Paulo ele utiliza a palavra arrebatamento. Vamos já falar aqui traduzido, o arrebatamento. Então, por que motivo? Paulo na segunda carta ele não utiliza a mesma palavra arrebatamento. Veja como fica fora de conexão. Em um momento ele utiliza a palavra arrebatamento, no outro momento ele iria utilizar a palavra apostasia para falar do mesmo evento. Se o motivo é sanar dúvidas, Paulo ele não sanaria dúvida alguma trocando essas palavras. Para ele poder explicar para a igreja de uma forma direta, ele teria que utilizar a mesma palavra. Então ele deveria falar aqui que para eles não se enganarem, não se preocuparem, porque a vinda do Senhor, o dia do Senhor não chegaria antes de que do arrebatamento. Porém, não, ele utiliza a palavra apostasia. O que mostra, então, em primeiro momento, que não se trata do mesmo evento, da mesma coisa. A palavra apostasia, então, ela provavelmente não deve ser empregada
como retirada aqui. Porque se Paulo quisesse falar de retirada, ele provavelmente continuaria na mesma linha a qual ele utilizou na primeira carta, que é a palavra raparzo, arrebatamento. Veja que essa mudança discursiva de Paulo, ela não agrega esclarecimento. Ela vai gerar dúvida na cabeça das pessoas se ele quisesse falar da retirada da igreja, porque ele estaria mudando aquilo que ele teria ensinado anteriormente. Então não haveria esclarecimento. Haveria o quê? Uma criação de uma nova dúvida. Se Paulo está falando do mesmo evento que ele falou anteriormente. Veja como gera mais dúvida do que esclarece e sana a questão. Paulo, ele escreve uma carta com o motivo de sanar dúvidas, porque ele trocaria o seu discurso para poder deixar de uma forma subliminar, de uma forma mais escondida o que ele queria dizer. Então faz sentido. Veja que isso sai aqui da linha que ele queria atingir, que era esclarecer para as pessoas da igreja de Tessalônica que a vinda do Senhor ela se daria em dado momento. Mas por que que tem tanto problema na tradução desta palavra? Em sua forma mais primitiva, a palavra apostasia, ela podia sim ser ali traduzida por afastamento, por separação. Isso nós estamos falando aí já no período do grego clássico, que vai ser de 300 a 400 antes de Cristo. Porém, a palavra ela vai ter seu sentido alterado com o decorrer do tempo. Devido a isso, em algum momento do debate, o professor Matheus Rangel ele vai dizer que não se trata apenas de uma questão lexical, nós não podemos nos utilizar de uma questão só lexical para traduzir essa palavra, porque a tradução ela vai ser necessária de acordo com o contexto que a palavra está inserida. E tudo bem, nós temos que trabalhar assim de acordo com o contexto. Uma palavra ela pode ser traduzida de mais de uma forma. Contudo, nós precisamos nos atentar para também o jeito que a palavra era empregada nos dias de Paulo. Para isso, eu quero sim me recorrer a um léxico que é de Lindell e Scott, a sétima edição, para ser mais exato, que ela vai tratar aqui a palavra apostasia mais recente dos dias de Paulo, e não do grego clássico, igual provavelmente o professor Matheus Rangel queria utilizá-la no debate, que vai falar aí de 300 a 400 anos antes de Paulo. Pois bem, temos aqui a palavra apostasia, aqui no léxico de Lindell e Scott, a sétima edição, para ser mais exato. E aqui nós vamos ver apostasia, tá em inglês. Então tá falando aqui o que? Forma tardia de apostasis. A primeira forma dela, defecção. Defecção significa deserção. A segunda forma dela, revolta. Para nós também, rebelião. E as referências utilizadas aqui é Dionísios, uma obra de Dionísios, volume número 1, e Plutarco na sua obra aqui, Galbe. Então nós vamos ver aqui Dionísio e Plutarco. Deixei separado aqui. Dionísio ele data aqui de 53 mais ou menos antes de Cristo. E Plutarco nós vamos ver que está datado aqui de 46 a 120 depois de Cristo. Então bate perfeitamente com o período do surgimento do cristianismo, do surgimento ali neotestamentário. Então Paulo, quando ele vai escrever suas cartas, a palavra apostasia ela está ligada nesse contexto aqui. Ela está ligada no contexto de defecção, que é deserção, e também revolta. Por quê? Essa palavra ela está empregada aqui justamente no início da era cristã. Então, é muito mais cabível e aconselhável nós traduzirmos apostasia no Novo Testamento por deserção ou revolta, também rebelião cabe bem, do que separação ou afastamento ou retirada. Por quê? Porque quando você pega esses outros sentidos, você está trazendo aqui uma forma primitiva da palavra. Agora, nos dias de Paulo,
Para quem não sabe, Dionísio e Plutarco são historiadores, tá ali no início da era cristã. Então nós vamos ter o período de 53 antes de Cristo até mais ou menos 50 depois de Cristo. Então está perfeitamente dentro do período paulino. E eles utilizavam nas suas obras a palavra apostasia, sim, como defecção ou revolta. A palavra distanciamento aqui, você pode ver que ela está em segundo plano aqui, porque já não era tão utilizada, mas a palavra mais assertiva aqui vai ser defecção e revolta, deserção e rebelião. Por mais que o professor Matheus Rangel dispense aqui a questão lexical, eu acho importante nós utilizarmos a questão lexical. Por quê? Porque aqui está tratando de documentos. Nós vamos ter aqui Dionísio, mesmo com mais de 20 livros que nós temos documentados, nós temos registrados, e a utilização da palavra apostasia para ele era simplesmente de deserção ou revolta. Da mesma forma, Plutarco também era historiador, então nós estamos falando de historiadores da época que utilizavam a palavra em suas obras e a palavra ali tinha esse contexto. Então não faz sentido, veja bem, por que Paulo ele utilizaria apostasia para falar retirada? Se a palavra ela já tinha mudado seu significado aí há mais de 300 anos. Por que nós devemos desconsiderar o significado da palavra nos dias de Paulo e abraçar uma forma primitiva a qual ela era utilizada? Quando nós estudamos qualquer matéria que ela vai ser voltada para estudo de língua, nós devemos estudar também uma matéria chamada linguística. E a linguística, todo aluno de linguística, ele vai saber que com o tempo uma palavra ela vai se mudando, ela vai alterando sua forma, ela vai alterando o seu sentido. Então é muito importante nós nos atentarmos para isso. Não adianta simplesmente nós estudarmos a Bíblia e nós não tentarmos compreendê-la a fundo. Por isso eu quero trazer um trechinho aqui de Ferdinand de Saussure. Se você não conhece e você estuda a Bíblia, eu aconselho que estude também Ferdinand de Saussure, porque a base, os pilares da linguística que nós temos hoje, grande parte é voltada ali em cima de Saussure. Então veja aqui o que Saussure vai nos falar sobre a mudança e evolução da língua. Veja bem, então aqui nós temos Saussure, né, de 1916. Está aqui para quem quiser consultar, se tiver o material, página 16, aqui na quarta questão, olha o que ele fala. A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução. A cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado. O que ele está falando? Que ao mesmo tempo que na língua que nós temos aqui uma questão atual, ela também trata de uma questão do passado. Por quê? Porque a língua ela é viva, ela evolui. Ao mesmo tempo que hoje nós utilizamos uma palavra aqui, daqui a 100 anos essa palavra ela pode ser utilizada de outra forma. Parece fácil à primeira vista distinguir entre esses sistemas e sua história, entre aquilo que ela é e o que ela foi. Na realidade, a relação que une ambas as coisas é tão íntima que se faz difícil separá-las. Então eu acredito que é exatamente neste ponto aqui que o Matheus Rangel ele deveria dar uma olhadinha a mais. Não estou diminuindo, né? Eu tenho muito a aprender com o homem daquele ali. O cara é simplesmente um gênio. Então, eu que tenho que aprender com ele, mas eu acho que ele deveria também considerar um pouco aqui da linguística. Por quê? Porque, igual o Saussure está falando aqui, a língua ela é um produto tanto do passado quanto do presente. Então, a linguagem do passado ela pode não ser a mesma do presente. E essa coisa ela está tão unida que às vezes é difícil separá-la. Então, por isso, algumas pessoas elas vão pegar o significado passado e tentar aplicá-la no significado presente. Isso pode constituir também na falácia do anacronismo. Isso aí a gente vai ver Descartes explicar muito bem na sua obra. Deixa eu ver aqui. Os perigos da interpretação bíblica.
esse livrinho aqui, ó. Um livrinho muito bacana para quem quer estudar exegese. Não é muito grande, mas recomendo demais. D.A. Carson, Os Perigos da Interpretação Bíblica. Na página 31 desse livro aqui, desculpa, isso mesmo, na página 31 desse livro, ele vai falar dessa questão, que é a falácia do anacronismo, onde nós pegamos o significado de uma palavra em um dado momento e aplicamos esse mesmo significado a essa palavra, porém em outro momento. Né? Nós pegamos um tempo da história aqui onde ela significava alguma coisa e queremos aplicá-la a outro momento da história. Isso gera a falácia do anacronismo da palavra. E por que isso é perigoso? Porque a palavra, ela geralmente muda. Então, em dado momento, apostasia, ela podia sim significar separação, afastamento. Porém, nos dias de Paulo, como nós vemos aqui com Dionísio e Plutarco, o sentido dela já não era mais de afastamento, de separação, de retirada. O sentido dela era de revolta ou rebelião. Por que eu falei aqui do contexto histórico de Tessalônica? Repara bem, o contexto militar de Tessalônica estava presente o que aqui? Muita revolta e muita rebelião. Então, quando Paulo ele vem falar de apostasia para a igreja de Tessalônica, ele estava utilizando uma linguagem a qual eles entendiam. Repare bem que na Bíblia isso é muito comum. Quando Deus ele vai conversar com Moisés, ele usa uma linguagem o quê? Egípcia. Quando Deus ele manda Moisés colocar a mão no seu peito, a mão fica enferma e depois a mão é curada. Ele está mexendo com os poderes de cura ali. Quando Deus manda Moisés ele tocar na cauda da serpente, por que Deus manda ele tocar na cauda? E não na cabeça onde que você controla a serpente? Porque os egípcios acreditavam que a partir do momento que você tocava na cauda de uma serpente, você tirava os poderes dela. Então, por isso, Deus estava usando o quê? Uma linguagem que Moisés entendesse. Então, da mesma forma, Paulo ele tem que usar uma linguagem que o povo entenda. Então, o povo ele está acostumado ali a saber que apostasia é o quê? Revolta e rebelião. Quando nós vamos olhar aqui no domínio semânticos da SBB, deixa eu pegar aqui, domínios semânticos da SBB. Quando você vai procurar apostasia, vai trazer justamente para o período do Novo Testamento este significado de revolta, de rebelião. Por quê? Porque era o contexto da época, era o contexto voltado aqui para o mundo militar qual eles viviam. Quando um soldado ele desertava, ele estava apostatando. Quando o soldado ele decidia deixar o seu posto ali, ele estava fazendo o quê? Apostatando. Então, este é o contexto que a cidade de Tessalônica conhecia da palavra apostasia. O contexto de deixar o posto, de se rebelar. Então, as rebeliões eram tratadas como também naquele período apostasia. Então não faz sentido nós pegarmos o sentido de apostasia de 300, 400 anos antes de Paulo e tentar aplicar, já que aquela palavra ela tinha mudado e tinha se reinventado. Então eu quero trazer aqui um exemplo prático de como a palavra ela pode mudar. Um exemplo mais recente eu vou trazer aqui para os irmãos. Então, para dar um exemplo prático aqui para os irmãos, eu quero abrir aqui, ó, Hebreus 11, 31. Olha o que vai falar aqui para nós vermos como uma palavra ela muda de acordo com o tempo. E um exemplo mais recente, mas também nós podemos entender como que a palavra apostasia mudou ao longo do tempo até os dias de Paulo. Pois bem, vai falar, ó, pela fé Raabe, a meretriz, muitas versões vai falar a prostituta, né? Raabe, ela era prostituta, então Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, certo? Certo. Então nós sabemos o que? Raabe, todo mundo hoje em dia vai saber, Raabe era o que? Prostituta. Pois bem, vamos ver aqui. Tem uma versão aqui que eu quero dividir com os irmãos. Novo Testamento, que foi traduzido aqui por João Ferreira de Almeida no ano de 1681. Né? Então aqui, vamos lá. O mesmo texto aqui, Hebreus 11, 31. Tá aqui, ó, versículo 31.
Vamos ver como está escrito aqui em Hebreus 11:31 de 1681. Por fé, Raabe, a solteira, não pereceu com os incrédulos. Então veja, em 1681, Raabe era o quê? Solteira. Em hoje, 2020 e poucos, Raabe é o quê? Prostituta. Então veja que a palavra, ela muda. A palavra que era usada para prostituta, ela era em 1681, ela era o quê? Solteira. Então a mulher solteira era tida como o quê? Prostituta. A mulher que não era casada ainda era o que? Moça. Mas para eles, a solteira, se a palavra solteira referia-se a prostituta. Vale hoje você chamar uma mulher que ainda não é casada de prostituta? Vai dar problema se você chamar. Porque prostituta é aquela mulher que se deita por dinheiro. Mas em 1681 a palavra era solteira. Então veja como que mudou. A palavra solteira era usada para definir a prostituta. Ela vai mudando, que chega em 2024 ela é o quê? A solteira já não é mais prostituta. A solteira, ela agora é simplesmente aquela moça que ainda não se casou. É uma moça que está esperando casamento. Você pode ter uma filha na sua casa e essa filha ainda não se casou e nem por isso ela é o que? Prostituta. Ela é o que? Solteira. Então vê como que a palavra muda. Então, em dado momento, a palavra apostasia, né, que nós vamos ter ali a junção de palavras, rapó e tudo mais, que ela vai, no primeiro momento, pode sim significar afastar, retirar. Porém, nos dias de Paulo, essa palavra ela já tinha se mudado para quê? Revolta e rebelião. Então, eu não vejo aqui motivos para nós colocarmos eh, a tradução de apostasia como retirada. Voltando por mais um instante aqui, então não tem sentido nós pegarmos essa palavra aqui, colocar aqui e falar assim, ah não, aqui é retirada da igreja, né? Igual a versão LTT fez. A versão LTT, se eu não me engano, ela colocou aqui como antes que venha a retirada dos crentes, o que é uma alteração aqui dogmática. Porque colocar a retirada dos crentes e você vai utilizar uma tradução para a palavra, utilizando ali a sua versão no grego clássico, que está 400 anos antes de Paulo, 300 anos antes de Paulo. Mas veja bem, a partir do momento que nós colocamos aqui, antes que venha a rebelião, igual Plutarco e Dionísio dos dias de Paulo utilizava a palavra. Se você coloca aqui rebelião final, perfeito, casa muito melhor. Então, eu acredito que a melhor tradução aqui para a palavra apostasia seja rebelião final e não retirada, porque nós estamos tratando aqui de um significado mais recente nos dias de Paulo. Eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha, deixa aí o like, um comentário no final e qualquer dúvida pode deixar no comentário que eu vou estar voltando aqui em outro vídeo. Muito obrigado, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até mais.